Quem é Elon Musk? Que ele é o bilionário do momento brincando de comprar redes sociais, já sabemos. Mas aqui tô te perguntando se você realmente sabe quem é Elon Musk. Onde nasceu, quem eram seus pais, como conseguiu acumular tanta riqueza. Antes de defender um rico metido americano na internet, você já parou pra pensar se ele realmente entende suas dores quando aborda toda a sua humanidade? Bora junto que hoje vamos bater um papo sobre como o homem que tinha um sonho de dar ré num foguete conseguiu colocar todas as suas insanidades em prática. Dreamstime.com audio. O filantropo Elon Musk é um sul-africano nascido em 1971, pertencente a uma família de classe alta. Filho da modelo e nutricionista Meyer Musk e do engenheiro mecânico, piloto de aviões e empresário Elon Musk, ou Elon Musk, vai saber. Aos 17 anos de idade, nosso querido Musk decidiu se aproximar da América. Afinal, como todo liberal que se preza, ele não poderia passar pela vida sem correr atrás do seu American Dream. Então, foi morar no Canadá e começou a estudar na Queen's University, de onde veio a se transferir 2 anos depois para a Universidade da Pensilvânia, onde concluiu o curso e veio a se naturalizar cidadão americano alguns anos depois. Beleza, mas e aí? Até agora, nada além de um playboy comprando seu sonho americano. Como ele começou a virar a figura pública de hoje? Lembra que eu te falei no início que ele vem de uma família rica, inclusive seu pai era empresário? Então, alguns anos depois de concluir a faculdade e iniciar o doutorado, Musk largou tudo para construir sua primeira startup com seu irmão. E se você acha que eles começaram dentro de uma garagem, naquele esquema liberal que a gente já conhece, de comprar uma banana com 50 centavos, vender por R$1, depois comprar 2 bananas com esse valor e vender por R$2, e assim sucessivamente até conseguir o seu império, você está muito enganado, meu caro gafanhoto revolucionário. Na verdade, eles criaram um software de guia da cidade para jornais e contaram com um capital inicial de $28 mil emprestado pelo querido papai empresário e piloto de aviões. Como um bom pai liberal, ele ensinou direitinho seus filhos a multiplicarem a exploração, a multiplicarem o capital. A prova disso é que em 1999, os 2 irmãos venderam a empresa que era chamada de Zip2 ou Zip2 em americano por $307 milhões. Com mais da metade do lucro da venda, Musk investiu em um serviço de pagamentos online e se fundiu com a sua rival e formaram o que conhecemos hoje como PayPal, sendo vendida para o eBay em 2002, com Elon lucrando a bagatela de $180 milhões de lucro. E foi assim que Elon Musk, aos 31 anos de idade, já acumulava um patrimônio de $165 milhões. Agora, deixa aí nos comentários. Você já conseguiu acumular na sua conta bancária pelo menos $165 mil? Melhor, você possui ou tem um papai para te dar $28 mil para você criar o seu negócio e ficar milionário? Se assim como eu, você também nunca nem viu uma quantia dessa de perto, já se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo para me ajudar a alcançar cada vez mais pessoas para o lado revolucionário da força. Mas tá bom, qual é o problema de você pregar filantropia por aí com o papai te bancando? Afinal, o importante é fazer o bem sem importar a quem, ou de quem veio no caso. O problema é que você começa a fantasiar teorias do que você julga que é ajudar ao próximo, mas não passa de uma criança rica colocando seus legos na prática depois da vida adulta. Como, por exemplo, desembolsando $100 milhões para criar uma empresa que tem os planos de espalhar a civilização humana pelo espaço, com direito a foguete que dá ré e tudo, diga-se de passagem. O único problema é que os foguetes mais explodem do que entram em órbita, sem falar nas condições de trabalho dos funcionários dessa empresa, que tem uma jornada média de 80 horas semanais e vários casos de acidentes de trabalho que causam fraturas, lacerações, queimaduras, dedos esmagados, choques elétricos. Tá bom pra você? E pra não dizer que tô sendo injusto aqui, chamando ele de criança mimada só por conta dessa empresa, depois de criar ela, ele investiu mais uma grana como cofundador da Tesla, que fabrica carros elétricos e com pilotos automáticos. Ah, mas aí é desenvolvimento tecnológico. Hoje já vemos vários carros elétricos por aí. Sim, cara pálida, mas depois dá uma pesquisadinha sobre os acidentes causados pelo piloto automático desse carro. Aproveita e pesquisa também sobre ele deixando o bebê preso dentro dele com o aquecedor ligado. E aí você volta aqui para me falar se essa enorme descoberta tecnológica já estava pronta
pronta para o mercado. E foi assim, depois da SpaceX e da Tesla, que Elon Musk começou a virar um rostinho mais conhecido pra gente. Não pelas inovações trazidas pelas empresas dele, mas pela falta de competência e pela arrogância de achar que seu dinheiro pode transformá-lo no que ele quiser. Mas isso até a compra do Twitter em 2022, momento em que ele começou a ganhar uma mídia cada vez maior, até ficar quase impossível não ter ouvido falar dele em 2024. Após ele surfar na onda do ato golpista de 8 de janeiro e ter mais uma crise de adulto infantilizado. Só que dessa vez, ele acreditou que comprar uma rede social e ela funcionar em um determinado país significa habeas corpus irrestrito para descumprir as leis e desrespeitar a soberania dele. E sim, é exatamente isso que está acontecendo. Elon Musk, em mais uma crise egocêntrica, está desrespeitando as leis, as autoridades e principalmente a soberania do Brasil ao desrespeitar o pedido legal da justiça para contribuir com as investigações das milícias digitais e ao ignorar o recente pedido de indicação de um representante legal da empresa no país após ele fechar os escritórios em mais um ato de rebeldia burguesa. Não precisamos detalhar aqui que foi isso que gerou o bloqueio da rede no Brasil. Mas para você entender melhor qual o nível da importância desse bloqueio até que um representante legal seja indicado, vamos assistir esse vídeo do ICL que exemplifica de forma maravilhosa quais seriam as consequências caso o bloqueio não ocorresse. Eu vou usar aqui uma cena, que é uma cena propositalmente chocante, mas as pessoas vão entender. Eu perguntei pra essa pessoa, eu falei, você tem filha? Porque eu sei que ele tem filhas, né? Não, tem filha. Então. Se alguém postasse uma foto da sua filha, menor de idade, por exemplo, nua no Twitter, uma criança de 12 anos, nua, no Twitter, e colocasse aquilo num contexto de venda de material pornográfico de pedofilia. Hoje, como as coisas estão postas no Brasil, você, pai, não consegue remover este conteúdo do Twitter, porque não tem um endereço para mandar uma intimação policial, não tem um telefone, não tem um advogado, não tem um e-mail, não tem um escritório, não tem uma porta, não tem uma placa. É disso que a gente está falando. A empresa precisa ter sede no Brasil para que ela possa ser acionada judicialmente em diversos casos. Vazamento de informações pessoais, o que é crime no Brasil. Crime de ameaça, o que é crime no Brasil. Propagação de material neonazista, nazista, o que é crime no Brasil. Você não pode postar suástica. É crime, está no Código Penal. Material pornográfico, material de pedofilia. Crimes. Esquece o 8 de janeiro. Esquece os golpistas. O que vai rodar no Twitter agora é um bang bang. Se você que defende hoje o Elon Musk tiver uma foto sua manipulada por inteligência artificial em uma situação constrangedora, por exemplo, você é aquele machão brasileiro clássico, então manipula uma foto sua e coloca você lá dando um beijo em um homem em uma praça pública, você tendo um relacionamento gay, coloquemos assim, você não conseguirá remover esta imagem do Twitter hoje. Não tem uma porta para bater, não tem uma campainha para tocar, não tem advogado para acionar. Esse é o ponto, é uma questão técnica fundamental, uma questão empresarial, não passa por liberdade de expressão. O Elon Musk cavou um pênalti, ele forçou essa situação, ele sabia que o STF não teria alternativa que senão tomar as medidas judiciais cabíveis. Esse é o ponto em que a gente está nessa discussão neste momento. Entendeu agora por que a suspensão da sua fonte diária de lacração é importante? Tenta se imaginar sendo uma pessoa que terminou um relacionamento e acaba descobrindo que estava namorando um FDP ao ver seus vídeos íntimos expostos na internet. Se isso acontecer com você hoje na rede social X, não há o que ser feito, porque não existe um representante legal indicado para ser intimado. Não existe um endereço para enviar intimações. Ou seja, o Twitter virou uma terra sem lei no Brasil. Para você ter uma noção, segundo a BDJ, depois que a lagartixa de terno comprou o Twitter, aumentou em 202% a média diária de publicações com palavras racistas e 58% a de termos homofóbicos se comparado com antes da aquisição. Só que não é isso que ele conta. O que Musk quer que você acredite é que ele está sendo censurado. E ele e todas as suas empresas que atuam no Brasil estão se esforçando para levar acessibilidade aos lugares mais remotos do país. Mas os comunistas malvados que conseguiram invadir o governo não permitem. Elon está tentando criar uma imagem de anti-herói em uma pátria que nem é dele. Se apodera de um discurso que manifesta a massa fascista que ele deseja instigar. E nem percebe a incoerência no próprio discurso.
discurso. Será que precisamos lembrar que quem indicou o comunista Alexandre de Moraes ao STF foi o mais comunista que ele, Michel Temer? Chega mais aqui para você entender melhor a forma como esse cara age. Para quem não sabe, além de astronauta e piloto automático, ele também fabrica antenas de internet via satélite. E quando essa empresa chegou ao Brasil, o discurso do Musk era lindo. Ele dizia que queria atuar principalmente nas regiões mais remotas do Brasil. E adivinha onde a empresa conseguiu crescer principalmente? Exatamente, na Amazônia. Sorte das crianças que não tinham sinal da GVT por lá, né? Vamos ler alguns trechos dessa matéria aqui só para ter certeza que a intenção do Musk era de fato ajudar as crianças que não tinham acesso à internet. Essa é uma matéria que foi publicada pela agência pública e o nome dela é Elon Musk. Starlink resiste a mudar a identificação de compradores de antenas na Amazônia. Nós vamos ler apenas alguns trechos porque ela detalha muito como aconteceu todo o processo, as investigações, enfim. E aqui a gente vai focar mais onde eles exemplificam como foi a atuação da empresa quando a Polícia Federal precisou de alguns dados para a investigação e como que a Starlink atuava dentro da Amazônia de fato. A Starlink, empresa que comercializa antenas de comunicação via satélite do bilionário Elon Musk, resiste a mudar seu método de identificação dos compradores do produto no Brasil, como, por exemplo, adicionar cuidados adicionais como o uso de videochamadas e biometrias faciais. O procurador da República em Manaus, André Luiz Porreca Ferreira Cunha, disse à agência pública que cerca de 90% das antenas Starlink apreendidas até o momento em garimpos ilegais da Amazônia estavam registradas em nome de laranjas. A empresa já reconheceu que, no ato da venda, exige apenas informações básicas, como dados pessoais, endereço e contato telefônico, mas argumenta que inexiste lei que a obrigue a agir de forma diferente. Sem dúvida, está comprovado o uso de laranjas. Quando se apreende a antena e vai ver o comprador, são pessoas que não residem na Amazônia. Residem no sul, no sudeste, no centro-oeste, o que causa uma estranheza gigante. São pessoas que não residem no local em que a antena é apreendida, disse o procurador da República, que em maio abriu um inquérito civil para investigar o avanço do uso das antenas Starlink pelo crime em áreas de garimpo e mineração ilegais. Como deu para perceber que já no início, a intenção do Musk não era bem alcançar as crianças, precisavam de acesso à internet para melhorar a sua educação. A chegada das antenas Starlink à Amazônia a partir de 2022 revolucionou a comunicação em regiões com pouco ou nenhum sinal de telefone celular, mas elas têm sido usadas também em larga escala para atividades criminosas, principalmente por garimpeiros que invadem terras indígenas a fim de roubar minérios. Há 2 semanas, a Pública revelou que de março para cá, ao menos 50 antenas Starlink foram apreendidas em garimpos ilegais dentro da terra indígena Yanomami. Em maio último, o Ministério Público Federal em Manaus abriu um inquérito civil a fim de apurar o avanço da internet via satélite em áreas de garimpo e mineração ilegais no estado do Amazonas, especialmente sob o viés da irrestrita disponibilização do serviço por parte da empresa Starlink, que, em teoria, não tem adotado critérios básicos de verificação da identidade dos usuários e da veracidade da documentação apresentada e dos endereços declinados no momento da contratação, fomentando, hipoteticamente, a prática de crimes ambientais. Por que isso importa? A Starlink detém dados preciosos que permitiriam identificar e localizar envolvidos no garimpo ilegal em terras indígenas, o que poderia facilitar as ações do combate na região. A gente nem precisa voltar no assunto do genocídio que aconteceu com o povo Yanomami há algum tempo atrás, não muito distante, inclusive, né? E esse aqui é mais um exemplo de como que todas essas engrenagens funcionam para que aquele tipo de atrocidade humanitária aconteça sem que ninguém perceba, bem debaixo dos nossos olhos. O presidente do IBAMA disse que Starlink não colabora com o órgão. A investigação já revelou também que a empresa não tem colaborado com o IBAMA, órgão responsável pela repreensão aos crimes ambientais. Consultado pelo MPF, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, respondeu por ofício que as antenas se tornaram instrumentos utilizados para a prática das infrações ambientais, destinadas a viabilizar e facilitar a comunicação das pessoas que se encontram nas frentes de lavra ilegal com pessoas localizadas nas cidades, o que possibilita a organização da logística, o envio de suprimentos e mantimentos, bem como toda a articulação necessária para viabilizar a continuidade do crime ambiental. Todas as antenas possuem número de série, contudo, o acesso aos dados cadastrais a partir do número de série não está disponível ao IBAMA, o que inviabiliza constatar a autoria das infrações. A DIPRO/IBAMA não tem conhecimento de qualquer tipo de contribuição da Starlink para as ações do IBAMA, escreveu Agostinho no ofício. E aí você realmente acredita que uma empresa que não está colaborando, está obstruindo inclusive a investigação
intermediação da justiça para conseguir alcançar quais são os criminosos de fato, chegou ao país para ajudar criança carente. Você acha que uma empresa que tem coragem de financiar essas atrocidades que nós vimos recentemente, de fato vai estar preocupado com os absurdos que são propagados na sua rede social? A empresa admitiu desativação de 68 antenas dentro da terra indígena Yanomami. Entre os documentos enviados pela própria Starlink ao MPF, a própria empresa alega que desativou 68 terminais de usuários localizados na terra indígena Yanomami, por suspeita de violação aos termos de serviço. No caso, são violações a termos humanitários, né? A Starlink usou os dados disponíveis para identificar terminais de usuários em áreas associadas ao garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami. Os usuários da Starlink afetados pela desativação foram instruídos a fornecer determinadas informações de verificação, incluindo prova de identificação e uma descrição detalhada de como planejam usar os serviços da Starlink, para garantir que a empresa seja usada apenas para fins legítimos. Atualmente, a Starlink está analisando as solicitações de reativação de um subconjunto de 68 terminais de usuários desativados, disse a empresa ao MPF. Dessa forma, o documento confirma que a empresa tem condições técnicas de saber onde estão e quem comprou todas as antenas de comunicação via satélite utilizadas por garimpeiros ilegais que operam, por exemplo, dentro das terras indígenas. Porém, a empresa alegou ao MPF que as prestadoras de serviço de telecomunicações estão sujeitas à proibição legal expressa quanto à inviolabilidade do sigilo do fluxo das comunicações dos usuários pela internet, salvo por ordem judicial. Na sua resposta ao MPF, o representante legal da Starlink disse ainda que nenhum usuário da Starlink pode ter múltiplas antenas. E, se for detectado pela Starlink, os usuários que estiverem praticando revenda ilegal têm imediatamente os respectivos contratos suspensos. Enfim, é isso. Aqui agora são só desculpas esfarrapadas da empresa para tentar justificar o que não tem justificativa. Musk não é nem de perto o milionário filantropo que ele tenta pregar por aí. É mais um americano burguês imperialista de merda que tenta disfarçar suas intenções com um discurso de injustiça socialmente aceito. Ele não se importa, não se importou e nunca vai se importar se você tem ou não acesso à internet. Na verdade, ele nem se importa se você tem algo para comer na sua casa. Então não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo e faça parte do lado revolucionário da força você também. Nos vemos na próxima. Tchau!